Bem-vindos a mais um episódio de Arquivos Bíblicos Secretos. Hoje, mergulharemos nas profundezas de histórias bíblicas raramente contadas nos púlpitos. Narrativas de julgamentos divinos, consequências severas e o preço da desobediência. As páginas sagradas não contêm apenas histórias de redenção e milagres. Elas também registram momentos de justiça implacável, onde o julgamento divino se manifesta de formas inesperadas e muitas vezes perturbadoras. Prepare-se para conhecer a maldição que liberou feras selvagens contra zombadores, a vingança sangrenta que encerrou uma fome, e a mentira que resultou em morte instantânea. Este é um lado da Bíblia que poucos ousam explorar. Aviso de conteúdo: atenção, este vídeo contém descrições de violência e temas adultos presentes no texto bíblico. Nossa primeira história nos transporta ao reino dividido de Israel, aproximadamente 850 anos antes de Cristo. O grande profeta Elias acabará de ser arrebatado ao céu em um redemoinho, deixando seu manto e seu espírito para seu sucessor, Eliseu. Eliseu havia acabado de testemunhar a partida sobrenatural de seu mentor e realizar seu primeiro milagre, purificando as águas mortíferas de Jericó. Agora, ele viajava sozinho para Betel, um centro religioso que havia se tornado símbolo da apostasia de Israel. Ao se aproximar de Betel, Eliseu foi confrontado por um grupo de jovens que saíram da cidade. O texto bíblico os descreve como Enearim Ketanim, não crianças pequenas, mas jovens adultos com idade suficiente para serem responsáveis por seus atos. Estes jovens começaram a zombar do profeta, gritando repetidamente: "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" Uma provocação que carregava múltiplos significados ofensivos. Sobe era uma referência sarcástica à ascensão de Elias, como se dissessem: por que não desaparece como seu mestre? A menção à calvície não era apenas um insulto à aparência física, em uma cultura onde o cabelo simbolizava força e vitalidade, era um ataque à própria autoridade profética de Eliseu. Diante desta zombaria coletiva, Eliseu se virou, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. O texto bíblico não registra as palavras exatas da maldição, apenas sua terrível consequência. Imediatamente após a maldição, 2 ursos fêmeas saíram da floresta próxima e atacaram o grupo. O texto afirma friamente que os ursos despedaçaram 42 daqueles jovens. A menção específica de ursos fêmeas pode ser significativa. As fêmeas com filhotes são notoriamente mais agressivas quando provocadas. O número preciso de vítimas, 42, sugere a magnitude do grupo e a seriedade da ofensa aos olhos divinos. Este silêncio textual é ensurdecedor. Não há justificativa, não há explicação, não há lição moral explícita. Apenas o fato nu e cru de um julgamento divino severo contra aqueles que zombaram do representante de Deus. Para os leitores modernos, esta história é profundamente perturbadora. A punição parece desproporcional à ofensa. No entanto, no contexto da época, o desrespeito a um profeta não era uma simples grosseria, mas uma rejeição deliberada da autoridade divina. Betel, onde o incidente ocorreu, era um centro de idolatria onde Jeroboão havia estabelecido um bezerro de ouro. A zombaria dos jovens provavelmente refletia a hostilidade generalizada da cidade contra os verdadeiros profetas de Yahvé. Esta história nos confronta com um aspecto da divindade que muitos preferem ignorar, um Deus que não tolera zombaria contínua e que defende a honra de seus mensageiros, mesmo através de julgamentos severos. A história de Eliseu nos mostra um julgamento divino imediato e severo. Mas nosso próximo relato revela algo ainda mais perturbador: como pecados não expiados podem afetar uma nação inteira, mesmo gerações depois. Durante o reinado do rei Davi, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, Israel enfrentou uma calamidade devastadora, 3 anos consecutivos de fome severa.
Após o terceiro ano, Davi compreendeu que esta não era uma seca comum, mas um julgamento divino. Ele buscou o rosto do Senhor, e a resposta que recebeu foi perturbadora: é por causa de Saul e sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Para entender esta resposta, precisamos voltar séculos antes, quando Josué liderava a conquista de Canaã. Os gibeonitas, temendo o avanço israelita, usaram de engano para obter um tratado de paz. Apesar da fraude, o juramento feito pelos líderes de Israel foi considerado sagrado e inviolável. O rei Saul, predecessor de Davi, havia quebrado este antigo juramento. Em um mal direcionado zelo por Israel e Judá, tentou exterminar os gibeonitas. Este massacre não é detalhado na Bíblia, mas suas consequências agora afetavam toda a nação, anos após a morte de Saul. Davi convocou os sobreviventes gibeonitas e perguntou como poderia fazer expiação pelo crime de Saul. A resposta deles foi implacável. Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul, responderam. Que nos sejam entregues 7 homens dentre seus filhos, e os enforcaremos perante o Senhor em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. 7 vidas da família do homem que tentou exterminá-los, para serem executados publicamente na própria cidade de Saul. Uma vingança calculada para equilibrar a balança da justiça antiga. Davi concordou com a exigência, mas poupou Mefibosete, filho de Jonatas, devido ao juramento que havia feito a seu amigo. Em vez disso, ele entregou 2 filhos de Rispa, concubina de Saul, e 5 netos de Saul através de sua filha Merabe. O texto não explica por que estes 7 foram escolhidos, nem menciona qualquer culpa pessoal deles no massacre dos gibeonitas. Eram simplesmente descendentes de Saul, pagando pelo pecado de seu ancestral. Os 7 foram executados perante o Senhor no início da colheita da cevada, na primavera. Seus corpos não foram sepultados, mas deixados expostos no monte, provavelmente como aviso e como parte da expiação pública. Esta prática, repugnante aos olhos modernos, tinha significado específico na cultura antiga. A negação de sepultamento adequado era considerada uma maldição adicional, e a exposição pública servia como testemunho contínuo do julgamento. É aqui que encontramos um dos atos mais comoventes de amor maternal registrados na Bíblia. Rispa, mãe de 2 dos executados, pegou um pano de cilício, tecido áspero associado ao luto, e o estendeu sobre uma rocha próxima aos corpos. Ali ela permaneceu, dia e noite, do início da colheita até as primeiras chuvas, aproximadamente 6 meses. Durante o dia, afastava as aves de rapina, durante a noite, protegia os corpos de animais selvagens. Esta vigília extraordinária, motivada pelo amor maternal e pela determinação de preservar a dignidade dos mortos mesmo após uma execução desonrosa, tornou-se um testemunho silencioso que eventualmente chegou aos ouvidos do rei Davi. Quando Davi ouviu sobre a vigília de Rispa, foi movido a agir. Ordenou que os ossos de Saul e Jonatas fossem recolhidos de Jabes-Gileade, e junto com os restos dos 7 executados, fossem adequadamente sepultados na tumba ancestral de Quis, pai de Saul. Após este ato de misericórdia e respeito pelos mortos, Deus atendeu às súplicas pela terra. As chuvas finalmente vieram, a fome terminou, e a terra começou a se recuperar. Uma história perturbadora que levanta questões sobre culpa coletiva, expiação através de sacrifício humano, e o poder do amor maternal em face da tragédia mais extrema. As 2 histórias que vimos até agora ocorreram no Antigo Testamento, em tempos de leis severas e julgamentos implacáveis. Mas seria errado pensar que o Novo Testamento apresenta apenas um Deus de misericórdia sem julgamento. Nossa próxima história, ocorrida nos primeiros dias da Igreja Cristã, prova o contrário. Jerusalém, aproximadamente ano 33 depois de Cristo. A igreja cristã estava em seus primórdios, crescendo rapidamente após o Pentecostes. Os seguidores de Jesus experimentavam uma unidade extraordinária, compartilhando seus bens voluntariamente. Atos 4 nos diz que não havia necessitado entre eles, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro aos apóstolos para distribuição aos necessitados. Um homem chamado José,
apelidado de Barnabé pelos apóstolos, exemplificou esta generosidade vendendo um campo e trazendo todo o dinheiro para os apóstolos. Seu ato de desprendimento foi provavelmente notado e admirado pela comunidade. Foi neste contexto que Ananias e sua esposa Safira viram uma oportunidade. Talvez inspirados pelo exemplo de Barnabé, ou talvez desejando mesmo reconhecimento sem o mesmo sacrifício, eles venderam uma propriedade. O texto bíblico é claro, eles conspiraram juntos para enganar não apenas a comunidade, mas os apóstolos e, por extensão, o próprio Espírito Santo. Decidiram reter secretamente parte do valor, enquanto pretendiam estar doando total. É importante notar que seu pecado não foi reter parte do dinheiro. Pedro deixaria claro que a propriedade era deles para fazer o que quisessem. O pecado foi a mentira, a hipocrisia, a tentativa de parecer mais generosos do que realmente eram. Ananias chegou primeiro à reunião da comunidade. Com gestos solenes, colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos, um gesto simbólico de submissão e dedicação. Sua apresentação implicava que estava entregando todo o valor da venda. Pedro, no entanto, recebeu discernimento sobrenatural sobre o engano. Sua confrontação foi direta e teologicamente profunda. Dize-me, perguntou Pedro diretamente, vendestes portanto aquele terreno? Mencionando a quantia específica que Ananias havia apresentado. Safira manteve a mentira combinada, sim, portanto. Esta confirmação deliberada selou seu destino, mostrando que seu engano não foi um erro momentâneo, mas uma decisão calculada. Pedro então revelou que conhecia a verdade e anunciou o julgamento iminente. Por que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. A sentença foi cumprida instantaneamente, no mesmo instante, caiu ela aos pés dele e expirou. Os mesmos jovens que haviam acabado de retornar do sepultamento de Ananias encontraram Safira morta, a carregaram e a sepultaram junto ao marido. O versículo final desta narrativa resume o impacto profundo deste incidente, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram estas coisas. Este não foi um evento isolado ou insignificante, mas um momento definidor para a comunidade cristã primitiva, estabelecendo a seriedade da honestidade e integridade no novo movimento. Um lembrete severo de que mesmo na era da graça, Deus continua sendo santo e não pode ser manipulado. 3 histórias separadas por séculos, mas unidas por um tema comum, o julgamento divino manifestado de formas inesperadas e severas. Eliseu, o profeta cuja maldição liberou ursos contra zombadores. Rispa, a mãe que velou por 6 meses os corpos de seus filhos sacrificados por pecados que não cometeram. Ananias e Safira, o casal que pensou poder enganar a Deus e pagou com suas vidas. Estas narrativas nos desafiam a reconsiderar nossa compreensão do texto bíblico. Elas não se encaixam facilmente em teologias simplistas ou interpretações confortáveis. São histórias cruas, perturbadoras, que revelam facetas da divindade raramente exploradas nos sermões dominicais. O que estas histórias nos ensinam? Que o respeito à autoridade divina não é opcional. Que ações têm consequências, às vezes por gerações. Que Deus não pode ser manipulado ou enganado. E que mesmo nas páginas sagradas, encontramos narrativas que nos deixam mais com perguntas do que com respostas. Até o próximo episódio, quando continuaremos a explorar os cantos obscuros e pouco visitados do texto sagrado. Arquivos bíblicos secretos, revelando as histórias que outros temem contar. No próximo vídeo, continuaremos nossa jornada pelos cantos menos explorados das Escrituras, revelando mais histórias surpreendentes que raramente são mencionadas nos púlpitos. Prepare-se para descobrir segredos bíblicos que desafiarão sua compreensão e enriquecerão sua fé. Queremos saber sua opinião. Qual destas 3 histórias mais te surpreendeu? Você já conhecia alguma delas? Existe alguma outra história bíblica pouco conhecida que você gostaria que abordássemos em vídeos futuros? Deixe seu comentário abaixo e vamos conversar. Lembre-se de compartilhar este vídeo com amigos que também se interessam pelos aspectos menos explorados da Bíblia. Até o próximo vídeo, aqui no Arquivos Bíblicos Secretos.